Pronto. Boa noite a todas, todos, todes, para novamente homenagear o professor Zé Luiz. Boa noite a todos, todes. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre o dialética da colonização do Alfredo Bose. Já estamos na reta final, né, dos debates sobre o livro do Bose. Nós temos ainda 2 encontros, salvo engano. Acho que é isso, né? São mais 2 encontros além desse. E hoje nós vamos debater o capítulo relativo ao José de Alencar, o indigenismo de José de Alencar. Então, vou fazer uma breve recapitulação, né? O livro do Bose é um livro que fala do Brasil colonial e, posteriormente, vamos dizer assim, do Brasil neocolonial, onde como o Brasil se insere dentro de um sistema mundo, para usar uma expressão até batida, né? Como o Brasil se insere dentro do sistema mundo, na periferia, enfim, da construção do capitalismo, mas o Bose faz essa análise a partir de clássicos da literatura. É um livro um pouco triste, eu diria, porque ele vai mostrar que todo o nosso cânone é racista, ou quase todo o nosso cânone literário é profundamente racista e colonialista. Mas, no fundo, isso serve um pouco como um leitmotiv que amarra as obras, né? Ele vai mostrando, na verdade, como a literatura nacional, de José de Anchieta até o início do século XX, como a literatura nacional é atravessada por aquilo que ele vai chamar de dialética da colonização, que se expressa, entre outras coisas, né, entre outras tensões, porque uma dialética ela sempre implica, né, um jogo entre 2 polos que vão se intercambiando, se imbricando, né? Inclusive permutando seus respectivos papéis, né? Nessa dialética ele vai mostrar, inclusive, o jogo entre o arcaico e o moderno, né? E como muitas vezes uma figura que se quer moderna, ela está, na verdade, veiculando, se é moderna na forma, ela veicula valores arcaicos, enfim, no conteúdo, na substância, é a análise que ele faz do Gregório de Matos. Ele vai dizer que, no fundo, a crítica que o Gregório de Matos faz ao mercantilismo, na verdade, é uma crítica muito ligada a um certo ideário de Idade Média e de antigo regime. Então, o oposto do que a gente tende a imaginar, né, porque a gente pensa Gregório de Matos, sobretudo depois do livro da Ana Miranda, né, o Boca do Inferno, como um autor pré-moderno e ultra-subversivo, né, e a leitura do Bose é o oposto. E, ao mesmo tempo, a gente pega um autor que tem uma forma profundamente arcaica, digamos assim, né, que é a de um Antônio Vieira, por exemplo, que tem um discurso muito ligado a um projeto que é milenarista, quiliástico, messiânico, enfim, de um quinto império na Terra, de uma nova vinda de Jesus, mas, ao mesmo tempo, é um discurso que ele traz uma agenda daquilo que a gente chamaria, também anacronicamente, de moderna, né? Claro que essas categorias, elas são... a maneira como a gente as coloca é sempre um tanto ou quanto anacrônica, né? Eu gosto de dizer que não existe época de transição, né? Eu tenho uma pesquisa sobre... A minha tese é sobre a Renascença, né, ao fim e ao cabo, e nada me irrita mais do que as pessoas que definem a Renascença como uma época de transição, né? Uma época de transição entre a Idade Média e a modernidade, porque toda época é transição, né? Nós estamos o tempo inteiro em transição. Então, um pouco... É um certo vício, até diria um vício estruturalista, né? A ideia de que, na verdade, cada época é uma estrutura fechada em si, e existem aquelas épocas que fazem o movimento entre uma estrutura e outra. Um pouco, analiticamente, eu acho um pouco pobre. Mas aqui no Bose eu acho que é interessante justamente como ele mostra como essas 2 dimensões, né, do moderno e do arcaico, eles se interpenetram. Então, a primeira análise dele, né, o primeiro texto que ele vai analisar é o do José de Anchieta, né? Ele vai analisar a obra do José de Anchieta e um pouco que por muitos é celebrado, digamos assim, como o primeiro poeta do Brasil e também o primeiro poeta a celebrar um certo mito da miscigenação. Ele faz essa mesma análise, né, a partir de outros autores, como o Gregório de Matos, o Antônio Vieira. Nós saltamos um capítulo, porque no nosso último encontro nós falamos do Antônio Vieira, a gente saltou um capítulo, que é o capítulo sobre o Antonil. Antonil foi secretário do Antônio Vieira, também jesuíta, e redigiu aquele que talvez seja, vamos dizer assim, o primeiro texto de história econômica brasileiro, publicado em 1810,
que é o Cultura e Opulência do Brasil. Talvez ele seja o primeiro economista do Brasil, né? E simetricamente oposto ao seu protetor, que é o Antônio Vieira, né? O Antonil ele faz uma defesa desbragada, tanto na vida pública, digamos assim, quanto nos seus textos. Ele faz uma defesa desbragada dos senhores de engenho e dos bandeirantes. Então, contrariamente, e o que é muito interessante para mostrar, inclusive, aquilo que a gente estava indicando também nos nossos encontros, como, na verdade, mesmo esses elementos, né, os bandeirantes, os jesuítas, eles não atuam como grandes blocos. Existem contradições internas muito fundas, por exemplo, dentro da ordem dos jesuítas no Brasil, sobre o que eles esperavam dos índios. Então, ao mesmo tempo, você tem o Antônio Vieira, que faz uma espécie de defesa da autonomia dos povos indígenas e pugna pelo direito dos índios de serem reconhecidos como povos soberanos, com muitas aspas aqui. Por outro lado, você tem o Antonil, que vai dizer que não, que, na verdade, os índios devem ser escravizados mesmo e absorvidos dentro do sistema mesmo mercantil, em prol dos engenhos, né? Então, aliás, há uma passagem, inclusive, né, que o Bose, escrevendo a obra do Antonil, ele vai dizer o seguinte: os seres humanos aqui são instrumentos propícios à criação de riquezas. O sujeito é o objeto, quer dizer, a coisa é o sujeito, né? O sujeito é a coisa. Tanto o senhor de engenho... Perdão, estou passando um carro de polícia. Passou. Tanto o senhor de engenho quanto o escravo, eles não são, na verdade, peças em função do sistema mercantil, né? Ou peças em função da mercancia. Eles estão ali para atender às necessidades do sistema colonial, mas o sistema colonial é o verdadeiro sujeito, né? Na obra do Antonil. Aliás, há uma passagem do Bose que eu até destaquei porque eu acho interessante. Ele vai dizer, olha, algum veio do ethos mercantil, né? Dos costumes mercantis, promanado da renascença comunal, veio alimentar homens tão diversos como Calvino e Inácio de Loyola, e trouxe um sabor de modernidade, com aspas, racionalista, que um tardio discípulo da Contra-Reforma, é o caso do Antonil, não só conserva, mas potencia, século e meio depois. Essa fonte é a nova religião da imanência, a sobrevalorização dos cuidados terrenos, o elogio da razão previdente, provida e prudente, a defesa dos atos industriosos, a rígida administração do tempo, enfim, respeito pela vida ativa, né? É porque a gente não pode se esquecer que também as ordens jesuítas no Brasil, né, a ordem jesuíta no Brasil, tinha engenhos, ela própria tinha escravos, inclusive escravos indígenas. Então, reitero, se por um lado nós temos jesuítas, como o caso do Vieira, que ao longo da vida vão se tornar cada vez mais aguerridos, cada vez mais estridentes, vamos dizer assim, na defesa, enfim, no discurso da não escravização dos indígenas, talvez menos estridentes e menos aguerridos no que tange à escravização ou não escravização dos negros, né? Mas pelo menos em relação aos indígenas, alguns jesuítas que eles são ponta de lança num debate, né, que para alguns autores até inaugura os direitos humanos, os direitos internacionais dos direitos humanos, quer dizer, seriam realmente os primeiros grandes autores, né, a conceberem um direito internacional dos direitos humanos. Alguns jesuítas eles estão plenamente inseridos dentro do sistema mercantil, dentro da lógica dos senhores de engenho, e se veem eles próprios como senhores de engenho a serviço desse projeto, né? É o caso do Antonil. Mas eu achei interessante a gente saltar esse capítulo específico, né? Claro, quem quiser ler, acho recomendável. É um capítulo muito bom, realmente muito, muito interessante do livro do Bose. E a gente ir direto no capítulo sobre José de Alencar. E aí, eu, como paralelo, né, para falar de indigenismo, eu sugeri um documentário que eu acho muito interessante, que é o República Guarani. Embora, quer dizer, não tenham paralelos tão estreitos, assim, vamos dizer assim, entre o República Guarani e tão estreitos quanto o filme sobre o Vieira, por exemplo. Quer dizer, a gente lê um texto sobre Vieira e um filme sobre Vieira também, né? Aqui, no caso, é um pouco diferente. A gente está vendo um filme, né, o documentário República Guarani, que é um documentário sobre essa experiência, né, que foi a República Guarani, que foi
enfim, as missões, né, jesuíticas, ou no caso, ai, meu Deus, as reduções jesuíticas, né, e a maneira como esses espaços se construíram, e como elas estão também, elas, né, tensionadas dentro dessa lógica, por um lado, uma certa ideia de que os índios são o último povo a ser cristianizado antes do retorno de Jesus. Então, há um papel crucial de construir nos trópicos uma nova civilização cristã rediviva, remoçada, né, que aguarde o segundo advento de Cristo. Então, por um lado, você tem isso, e por outro lado, você tem uma expectativa que é uma expectativa puramente mercantilista. Não, isso é um povo a ser escravizado numa terra a ser conquistada dentro de um sistema de, vamos dizer assim, de acumulação primitiva do capital, para usar uma categoria marxista. E, por outro lado, o texto do Alencar ele já surge em um cenário um pouco posterior. E, ao mesmo tempo, é um texto que ele volta, né, a essa memória do encontro entre o português e o indígena e por aí vai, mas ele volta dentro de objetivos que eles são muito específicos. Que vamos dizer assim, da independência do Brasil e da construção da independência do Brasil e da construção de um certo ideário nacional, um ideário nacionalista. Até aqui tá tranquilo? Estou falando muito rápido? Alguém? Olá? Posso? Tá tranquilo, Felipe, pode seguir. Bom, há um ponto que é interessante e que o texto, quer dizer, o capítulo do Boss é muito interessante, né? O título é Um Mito Sacrificial, o Indianismo de Alencar. E ele vai tentar, como é que eu vou dizer? Ele vai fazer um paralelo, que na verdade não é novo, quer dizer, não é uma descoberta específica do Bose, que é de que José de Alencar é um autor muito afinado com o ideário romântico, enfim, a arte romântica e a filosofia romântica que surge na Europa em fins do século XVIII e início do século XIX. E aí vem uma discussão que eu acho que não está no Bose explicitamente, mas que eu acho que é importante a gente fazer. No fim do século XVIII, a gente tem na Europa um processo de gradual construção dos estados nacionais. E esse processo, ele gira em torno de algumas coisas. Primeiro, ele gira em torno de uma certa erosão da ideia de que a Europa é uma civilização unificada, digamos assim. Ou melhor, eles continuam se entendendo como uma civilização unificada, mas unificada dentro de uma pluralidade, dentro de uma constelação de povos autônomos. Isso é um ponto. Isso gira, entre outras coisas, né, a uma crítica a um certo projeto que naquele momento era capitaneado pela França, né, que é a ideia de que todos os povos europeus, ou todos os territórios europeus, deviam orbitar em torno de um único modelo civilizacional, um único projeto de cultura. Então, por exemplo, vai ser nesse contexto que a gente vai ter uma virada em prol da valorização das línguas nacionais, que é um processo que começa na Renascença, mas que se consolida no fim do século XVIII, né? Até na filosofia, por exemplo, é nesse momento que se deixa de escrever uma filosofia em latim. O latim ele era uma espécie de língua franca naquele momento, né? Se deixa de ter uma filosofia escrita em latim e começa a ter uma filosofia escrita em suas respectivas línguas nacionais. Kant, por exemplo, escreve em alemão, quer dizer, você começa a ter... Descartes escrevia em latim, enfim, Spinoza escrevia em latim. Você começa a ter um processo, em fins do século XVIII, de virada, de revalorização da língua nacional e da cultura nacional. Aliás, a própria ideia de cultura surge aqui, né? A ideia de cultura ela surge, sobretudo na cultura alemã, em contraposição à ideia de civilização. Hoje a gente usa cultura e civilização como sendo sinônimos, mas no século XVIII e XIX não eram sinônimos. Civilização é a ideia de um projeto imposto de cima para baixo, tem um modelo civilizatório global, uniforme, unificado,
mercado, que, antes de mais nada, é um modelo técnico, científico e econômico. Não, civilização implica, enfim, ter, sei lá, remédios, ter cadeiras, ter mesas, ter... como é que eu vou dizer? Ter esses instrumentos de conforto material que garantiriam à humanidade um certo distanciamento em relação à vida natural, aos desafios que a natureza impõe e por aí vai. Cultura, não. O conceito de cultura é outra coisa. Os alemães vão ser os primeiros a dizer, olha, nós podemos não ser, e na época realmente não eram, nós podemos não ser tão civilizados quanto os franceses, no sentido de que nós não temos palácios luxuosos, boa parte dos nossos habitantes moram em choupanas, mas nós temos cultura, no sentido de que nós temos uma identidade espiritual comum. Essa ideia de cultura é muito importante. E um dos autores, né, centrais para desenvolver esse discurso e desenvolver essa ideia de que cada povo tem a sua respectiva identidade cultural, cada povo deve ser a referência a si mesmo, quer dizer, não existe uma referência externa, uma grande matriz de evolução, né? Cada povo é a sua própria medida, né? O seu próprio peso e sua própria medida, né? Um dos autores mais importantes para forjar essa ideia é Herder, que é, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, um dos pais do ideário nacionalista, ou da ideologia nacionalista, e um dos pais do discurso romântico. Ele é considerado um pré-romântico. Por que eu estou dizendo isso? Porque o esquema alemão vai ser mais ou menos o seguinte: resgatar, então, por meio da literatura, sobretudo, da pintura e da arte como um todo, né, resgatar mitos de fundação desse espírito de um povo. Então, você vai ter várias obras descrevendo como aquele povo se formou ao longo do tempo, e como, na verdade, isso passa, entre outras coisas, na Europa, né, por uma valorização da Idade Média, que era profundamente desvalorizada no século XVIII, sobretudo pelos franceses, né, que eles vão dizer, não, se a gente tem um parâmetro de civilização único, unificado, e que se encarna na corte ilustrada e letrada francesa, esse parâmetro vem dos gregos, vem de Roma. O que os alemães vão dizer não, na verdade, todos nós temos uma cultura que vai se forjando desde a Idade Média e dos nossos mitos de fundação, enfim, de construção de uma identidade. É aqui que surge a ideia moderna, vamos dizer assim, autenticamente moderna, de um ideário nacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso, enfim, essa dinâmica, né, ela vai ser muito característica da literatura romântica. Então, a literatura romântica ela vai ser quase que um braço ideológico, quase um sustentáculo ideológico do discurso nacionalista dentro dos estados que vão se formando em fim do século XVIII, início do século XIX. Por exemplo, talvez uma das obras mais emblemáticas, né, a esse respeito seja o Ivanhoe, do Walter Scott. São sempre romances históricos que se voltam para uma espécie de Idade Média mitificada e como aquela nação se forjou nas lutas medievais e por aí vai. E no Brasil, como nós não temos Idade Média, né, digamos assim, o mito nacionalista por excelência, o mito nacionalista que os autores românticos vão começar a conjurar a partir da independência do Brasil, para justificar que o Brasil é uma nação, é um povo com uma identidade específica, né, uma identidade, uma cultura própria, um povo que detém uma cultura própria, uma identidade cultural própria. Esses mitos eles vão girar em torno, sobretudo, do encontro entre indígenas e portugueses. Aquilo que o Bose vai chamar de simbiose luso-tupi. Então, se a gente não pode descrever, vamos dizer assim, como godos e, sei lá, como visigodos e ostrogodos se uniram para formar a cultura alemã em batalhas medievais contra, enfim, os ingleses ou qualquer coisa do gênero, né? Se a gente não tem esses mitos medievais, a gente tem um outro mito, que é o mito do encontro entre indígenas e portugueses, que configuraria o Brasil como uma unidade, ao mesmo tempo cultural, religiosa, linguística e étnica. Porque a questão da etnia, de uma mesma etnia compartilhada por uma nação, ela é fundamental dentro do discurso nacionalista também. Então, qual seria a especificidade do brasileiro que o distingue, por exemplo, do português? Por que o Brasil merece ser uma nação soberana específica?
que o Brasil é de fato uma nação. Porque, diferentemente, enfim, de outros povos, o Brasil é fundamentalmente essa fusão luso-tupi, esse encontro entre, sei lá, Sicília e Peri. E talvez o autor que condense de forma... Então, vejam, o projeto da literatura romântica é um projeto político. E é engraçado que a gente geralmente fala de romantismo, hoje a gente pensa, são histórias de amor, são devaneios amorosos, sem grande conexão com a realidade, mas na verdade o romantismo como um movimento, ele surge na Alemanha e se dissemina, vamos dizer assim, pelo resto do planeta, dentro de um discurso profundamente político, de contraposição vamos dizer assim, ao globalismo, de contraposição há um certo universalismo que girava em torno da França, e da ideia de que existe um único projeto civilizacional. Esse projeto é ocidental, e mais do que isso, esse projeto é francês. Quer dizer, o romantismo ele surge em contraposição a isso como uma espécie de discurso segundo o qual cada povo é uma unidade, ao mesmo tempo, linguística, cultural, religiosa e étnica. Então, a literatura romântica ela é uma literatura profundamente historicista, quer dizer, há muitos textos românticos, boa parte dos escritos românticos, eles são escritos que remontam a episódios históricos concretos. Quer dizer, aí vai depender do nosso gosto, ver até que ponto eles são ou não fiéis a esses episódios, né? É uma literatura que é muito associada, né? Embora ela trate de dramas individuais, ela não se limita à pequena tragédia burguesa. É uma literatura muito focada em ver nesses pequenos dramas individuais, vamos dizer assim, símbolos de uma coletividade, no caso de um grupo nacional, né? É uma literatura que tem um debate étnico subjacente, né? Um debate racial subjacente muito fundo, muito marcado. Não é possível ler um texto romântico dissociando a questão étnica. Quer dizer, estou pensando aqui nos textos indigenistas do José de Alencar, mas a gente pode falar de mãe, por exemplo, né? Da mãe escrava que nega a sua... Isso é uma constante também, e que tem um interesse muito incisivo em reivindicar a ideia de um Estado-nação. A ideia de que para cada nação deve corresponder um Estado e para cada Estado deve corresponder uma nação. Tá tranquilo até aqui? Muito maluco? Tô indo muito rápido? Alguém? Não, tá ótimo. Resumiu o romantismo em 10 minutos. Achei massa. Meu medo é esse, né? Porque resumir o romantismo em 10 minutos significa que eu vou atrair vários elementos que são importantes, né, para o próprio romantismo. Mas há uma questão calma aí, estou vendo como articular isso. Bom, mas há enfim, nesse projeto, né, há uma questão que também eu acho que é interessante, que o Bose também não aborda diretamente, mas que está lá também. Por exemplo, eu escrevi no ano passado um artigo sobre como as utopias, a literatura utópica, que é um outro tipo de gênero literário, a literatura utópica tem muito pouca conexão com o romantismo, como a literatura utópica do século XIX lida com a questão da nacionalidade. A questão quer dizer, a literatura utópica é do século XVI, é muito anterior ao debate nacional, o debate da identidade nacional, dos estados soberanos, né? Então, eu tentei mostrar como, naquele momento, a literatura utópica ela faz uma reflexão sobre os estados-nação, né? E aí, entre outras coisas, eu acabei me debruçando sobre uns 7 manuais de direito internacional do século XIX. Olha que coisa maluca, né? Eu nunca abri um manual de direito internacional contemporâneo, assim, me recuso. Assim, nunca abri um manual de direito internacional moderno, mas eu li do início ao fim 7 manuais de direito internacional do século XIX. Em vários idiomas possíveis. É muita perda de tempo. Mas, enfim, surto. Mas é muito interessante porque vocês pegam no início do século XIX, a
concessão de cidadania, para eu conceder cidadania a um indivíduo, a questão étnica ou a questão de origem não era importante. Boa parte dos manuais do século XIX vão entender, eu posso conceder cidadania a um povo, ou seja, considerar aquele cidadão um súdito do meu reino, por exemplo, ou tirar a cidadania desse cidadão por questões puramente, enfim, alheias a qualquer discussão racial. Quer dizer, não existe conexão entre uma questão e outra. No início do século XIX, um rei ele podia, do início, enfim, eu vou decidir conceder cidadania para aquele povo ali daquela ilha perdida, no meio do oceano. Pronto, são cidadãos como quaisquer outros. Ao longo do século XIX, começa gradualmente a entrar nesses manuais de direito internacional um outro elemento. Eu só posso ser cidadão de um Estado se eu tenho um vínculo umbilical étnico com esse Estado. Por quê? Porque a minha raça define os meus costumes, a minha raça define os meus comportamentos. Quer dizer, um povo é fundamentalmente uma grande família, e os meus vínculos com essa grande família são fundamentais para que eu seja reconhecido efetivamente, ativamente, como um membro daquela comunidade política. Então, não existe uma comunidade política que ela não seja também uma comunidade étnica. Não existe uma comunidade... Quer dizer, nenhum Estado pode existir sem que ele seja uma representação, uma personificação, uma proteção de um certo grupo racial. E, por outro lado, um grupo racial não pode deixar de ser tutelado por um Estado que lhe corresponda. Você percebe? Isso vai sendo construído ao longo do século XIX. É interessante porque a literatura utópica tem horror a isso. Quer dizer, os autores de literatura utópica são críticos muito ferozes a esse processo. Né? Por outro lado, os autores românticos não. Eles vão tentar dar o arcabouço, vamos dizer assim, vão construir a mitologia em torno desse ideal. De que, na verdade, as nossas ligações de sangue são também ligações espirituais. Elas correspondem a valores culturais compartilhados, construídos ao longo da tradição e que precisam ter uma representação política. É interessante porque se a gente para pensar, uma das razões no início do século XX, né, para o expansionismo alemão, né, no Terceiro Reich, é justamente que o povo alemão estaria além das fronteiras do Estado alemão. Então, para garantir que o Estado alemão seja capaz de representar todo o povo alemão, eu preciso invadir territórios nos quais existem alemães de sangue naquele território, mas que são alemães que estão sendo controlados por um Estado que, na verdade, não os representa ativamente, porque não é a encarnação, vamos dizer assim, dessa raça, desse grupo étnico. Tranquilo? Professor Felipe? Oi. Essa, aliás, é a justificativa da invasão da Crimeia pela Rússia não faz 5 anos. Não, exatamente, quer dizer, é um discurso que perdura, né? E é interessante porque isso cola de uma forma tão entranhada na nossa percepção da política, que a gente olha para trás e acha que toda a estruturação política sempre foi assim, né? Essa associação entre Estado e nação, quer dizer, que todo Estado é necessariamente a personificação jurídica de uma nação, e de toda nação se personifica num Estado, ela se entranhou de uma tal forma, e antes de mais nada, entre outras razões, graças à propaganda romântica, ela se entranhou de tal forma no nosso imaginário que a gente não consegue sequer imaginar uma outra possibilidade. Quer dizer, qual que é o argumento que a gente dá para não dar autonomia política dos povos do Sul? Ou, pensando numa alternativa melhor, né? Qual que é o argumento que a gente não dá para desanexar São Paulo? Brincadeira. Para tornar São Paulo um estado independente, felizmente, para que o Brasil viva melhor. Por que a gente não faz isso? Porque você tem, além de tudo, um argumento que ele é de ordem nacionalista. Quer dizer, realmente a ideia de que existe uma dissociação étnica histórica, né? E, por conseguinte, cultural, que é funda, né? Que vai se construindo ao longo do tempo. Bom, dito isso, aí entra realmente a figura do José de Alencar, né? Porque, no fundo, ele vai... primeiro, há alguns elementos que o Bose também não levanta, mas que eu acho interessantes. Por exemplo, muitos indicam que José de Alencar talvez tenha sido o primeiro escritor brasileiro a viver da escrita.
Quer dizer, então ele é o primeiro escritor profissional, digamos assim. Ele não é um professor ou um filósofo, um diplomata que eventualmente escreve. Ele é propriamente escritor. Realmente, ele contribui para a profissionalização da atividade do escritor no país, né? E outro elemento é que há vários ensaios de José de Alencar defendendo avidamente a escravidão. Quer dizer, José de Alencar era um defensor ativo da escravidão, pelo menos da escravidão negra, né? Da escravidão afrodescendente. A esse respeito, eu já convoquei o professor Balestra aqui umas 3 vezes, porque ele está lendo os discursos do Alencar contra a abolição, mas ele não veio até agora que está escrevendo. Enfim, traidor, né? Bom, então, isso é um elemento, embora... Quer dizer, o José de Alencar ele não vai, então, trabalhar a partir de uma noção que vai esperar algumas décadas, né, para começar a ser forjada, de que a identidade brasileira é baseada nesse tripé, né, negros, índios e portugueses. Ele trabalha a partir de uma díade, né, são índios e portugueses. E, ao mesmo tempo, diferente, e aqui há uma questão interessante. O romantismo ele vai aparecer no processo de formação de identidade nacional de vários outros estados ex-coloniais. Quer dizer, várias outras colônias vão apelar. Uruguai, Paraguai, a Argentina têm suas respectivas literaturas românticas. Mas a literatura romântica desses países, frequentemente, ela se baseia em uma espécie de mito de resistência contra os antigos colonizadores. Vamos dizer assim, a base, né, que fundamenta a literatura romântica da América Hispânica, no processo de independência desses países, né, é uma base marcada por esse conflito. Os colonizadores de um lado e, por outro lado, o povo que gradualmente se forjou, enfim, os crioulos, né, que se forjaram a partir da miscigenação nacional. Repito, né, de uma miscigenação que é profundamente idealizada. Em José de Alencar, não. E por que em José de Alencar não? Porque o processo de independência nacional ele é um processo que desenvolve a partir de outros marcos, né? Quer dizer, primeiro, não há uma batalha colonial no Brasil, até por uma razão muito simples. Antes de o Brasil se tornar um Estado-nação, vamos dizer assim, independente, o Brasil foi reino. Então, o próprio Brasil foi o centro do império, digamos assim, por não pouco tempo. Então, isso gera uma série de contradições, vamos dizer assim, na cultura do século XIX, né? Sobretudo aqui no Rio, diga de passagem, né? O Rio de Janeiro foi literalmente a capital de um império. Pode ser um império decadente, quer dizer, um império decadente, fraturado e mutilado? Mas era a capital de um império. Então, ao mesmo tempo, você tem capital de um império que concedeu a independência de um trechinho da Europa lá, né? Concedeu, não sei para quem, né? Para que sejam apropriados pelos ingleses. Para o dono eterno, é. Aliás, eu li um negócio que eu achei muito engraçado. Sim, a Kátia colocou, né? Sobre a defesa da escravidão, a Carta a favor da escravidão do José de Alencar. Há eu li um tweet que eu achei muito engraçado, né? Os portugueses reclamam que os brasileiros estão a destruir a língua portuguesa. Aí logo em sequência eles citam umas 4 frases em inglês. Eu estava assistindo o Salve Melhor Juízo, do Thiago Hansen, um podcast com 2 professoras dele em Lisboa, se não me engano. E elas falaram a palavra agency 10 vezes. Eu fico pensando, gente, elas não conhecem a palavra agência? Porque o termo agency apareceu 10 vezes ao longo da discussão delas sobre colonialismo. Bom, mas, enfim, espero que não vejam esse vídeo. Aliás, adoro o Thiago Hansen, recomendo que ouçam o Salve Melhor Juízo, é maravilhoso. Aliás, tem uma entrevista minha, da Júlia e do André lá. Não sei se ainda saiu, mas é muito interessante. Uma das melhores entrevistas do canal. Dito isso, então, há um elemento singular na experiência brasileira, né,
que nós temos uma identidade nacional que ela não é baseada numa espécie de luta contra o antigo império pela emancipação de um Estado soberano. Então, a gente luta contra o quê? E aqui que está a graça, né? Se a gente pega o Iracema, por exemplo, é só pegar como exemplo o Iracema do José de Alencar, o Iracema é muito característico dessa literatura romântica, né? A Mariana pediu para repetir o nome do canal. Se chama Salve Melhor Juízo. É um podcast famoso no direito, coordenado por um cara que ele é historiador do direito, chamado Thiago Hansen, que é professor na Universidade Federal do Paraná. Ele é da galera do Ricardo Fonseca. Quer dizer, que existem algumas tensões, vamos dizer assim, na história do direito brasileiro. Assim. Tem grupos que não se batem. Depois, em off, eu posso dizer, até porque, em tese, eu faço parte de um desses grupos, que não é o do Ricardo Fonseca, diga de passagem. Então, você tem uns 3 grupos nacionais, né, sobretudo concentrados no Sul, que se odeiam. Então, o grupo do Ricardo Fonseca é um grupo muito interessante, muito inteligente, e uma das figuras de proa hoje, né, na produção da historiografia dentro desse grupo é o Thiago Hansen, que é um cara incrível. Bom, mas dito isso, se a gente pega... Tranquilo. Espero não ter ido longe demais contando fofoca assim, dos meus colegas. Depois eu conto umas fofocas do Comped. Bom, mas há uma questão interessante se a gente pega, por exemplo, o Iracema. Que Iracema é também baseado... a história de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, a Índia que se apaixona pelo Martim, o português. Iracema é também um romance histórico. Ele está contando de uma forma romanceada, né, a história do Martim Soares Moreno, que é o colonizador do Ceará. E há vários elementos, né? Primeiro, a própria ideia do nascimento do primeiro cearense, né? O filho da Iracema, então, em vários momentos, José de Alencar diz, né? O primeiro cearense. Por que o primeiro cearense? Ele seria o primeiro brasileiro fruto dessa fusão que ele considera essencial para a construção da identidade nacional entre o indígena e o português. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto que é interessante é porque, na verdade, isso o Bose observa, né? Não se trata de uma fusão horizontalizada, vamos dizer assim, né? O índio entra aqui, mas ele entra sempre com uma parte negativa, como se a gente houvesse uma tensão entre natureza e cultura. O índio é a parte passiva dessa relação. Né? A Iracema ela entra na relação dela com o Martim como uma espécie de figura negativa. Né? Ela precisa se autonegar a todo momento. Ela auto-desconstrói a sua própria identidade. Né? Em que sentido? Ela abandona a sua própria tribo, que é a tribo Tabajara, aliás, violando, né, o que seriam as leis necessárias para o culto da Jurema. Então, enfim, ela deveria morrer virgem, né, porque ela era realmente a virgem responsável pela entrega da Jurema, enfim, da droga, a partir do qual o pai dela, o xamã, entrava em transe. Então, a partir do momento que ela perde a virgindade, ela já está traindo as suas próprias origens. Ela foge de casa, pede para dizer aos pais dela que ela morreu. Então, a Iracema, ela trabalha a partir de um processo que é quase que de autonegação. O Bose, ele não diz isso, mas há um tema que também é interessante, assim, se a gente pensar. Porque a todo momento, o José de Alencar, ele fala da saudade do Martim pela virgem loira que o espera em Portugal. Então, Iracema chora de ciúme pela virgem loura que espera em Portugal. Mas, em certo sentido, quer dizer, em certo sentido, isso também passa por um certo processo de autonegação da sua própria origem lusa. Quer dizer, a gente tem uma dupla negação. Quer dizer, a Índia, ela se sacrifica. Quer dizer, é claro que o sacrifício dela é muito mais radical do que o dele, até porque ela morre ao final. Estou contando spoiler de um livro de 150 anos. É claro que o sacrifício dela é muito mais radical, no sentido de que leva à própria anulação física, mas ambos, para que o Brasil venha a lume, vamos dizer assim, é preciso que os dois se esvaziem das suas tradições originárias, digamos assim. Né? Ele precisa abandonar Portugal e ela precisa abandonar a tribo de Tabajara para que o primeiro cearense nasça.
E é muito interessante, porque é claro, né, o sacrifício dele é só condicional, né? Depois que Iracema morre, ele volta para Portugal e é o filho dele que volta para o Brasil, né? O Zé de Alencar fala isso ao final do livro, né? Mas, por outro lado, é um jogo interessante. Aliás, há uma passagem do texto do Borges que eu acho muito legal. A nobreza dos fracos só se conquista pelo sacrifício de suas vidas. Porque, como todo texto romântico, que no fundo é um texto épico, é um épico de formação de uma identidade nacional, então não se engane em relação a isso, repito, não é um drama burguês sobre... Não é, por exemplo, sei lá, uma novela da Globo, não é um drama burguês sobre as relações entre a Carminha e a fulana. Aqueles personagens ali, eles têm uma dimensão que é simbólica. Não é à toa que se criou a ideia de que, na verdade, Iracema seria um anagrama para a América. Claro que é uma ideia que José de Alencar não pode confirmar, até porque ele morreu antes do crítico literário que soltou essa bomba, né? Mas, em tese, Iracema realmente representa essa terra virgem e inculta, com muitas aspas, né? Que é fecundada pelo português para gerar uma raça nova. E há uma outra figura no texto, que é uma figura muito interessante, que é a figura do Poti, que é um indígena de uma outra tribo, oposta dos Tabajara, e que também é uma figura real. O Poti, o índio Poti, né, ele entrou para a história como Antônio Felipe Camarão, que é um dos líderes da expulsão dos holandeses no Brasil, quer dizer, da guerra contra a Holanda. E vejam só, por que exatamente José de Alencar escolhe, então, esse período especificamente, que gira não só em torno da fundação do Ceará, mas da guerra contra o Brasil holandês, que não é explicitamente dito no texto, mas, enfim, uma das figuras centrais da história está lá, e justamente no processo dele de conversão ao cristianismo, né, em que ele abandona o seu nome Poti e adota o nome Camarão. Aliás, Poti e Camarão são a mesma coisa, o termo Poti é o termo tupi para camarão. Essa conversão, né? Por que José de Alencar foca justamente nesse ponto? Porque para muitos autores no século XIX, é nesse momento que o Brasil, a identidade brasileira mesmo se origina. Por quê? Porque o Brasil ele está lutando não contra os seus irmãos portugueses, digamos assim, que deixa de ser visto, vamos dizer assim, como um elemento exógeno, como um invasor a ser combatido, até porque seremos Reinos Unidos, né? Éramos Reinos Unidos nesse momento, quer dizer, um pouco antes, deixa de lutar contra o seu irmão português e ele assume ele próprio a luta contra o verdadeiro invasor estrangeiro, que são os holandeses e os franceses. Quer dizer, então, a guerra contra a Holanda seria a primeira guerra protagonizada não por portugueses vindos de fora para preservar uma feitoria que lhes é externa, mas ela é protagonizada por mamelucos, por escravos, talvez por negros escravizados, por indígenas. Talvez a grande figura nesse sentido seja o Calabar, né? Tem até a peça de Chico Buarque, enfim, o Calabar que mudou de lado e tal. Mas, então, ela seria a verdadeira batalha de formação de identidade nacional. Se a gente não teve uma batalha contra Portugal para a formação de identidade nacional, a gente teve uma guerra contra a Holanda e uma guerra contra a França, enfim, mas a guerra contra a Holanda, sobretudo, para a formação de uma identidade autenticamente brasileira, porque feita a partir dessa conjunção entre índios e lusos. Ao mesmo tempo, quer dizer, é muito interessante, porque há uma ausência muito notória então, no texto do José de Alencar, que é justamente a ausência do negro, né? Como eu disse, o negro para o José de Alencar não é fundamental para a formação de uma identidade brasileira. Então, quem que o José de Alencar... Quer dizer, o José de Alencar ele coloca o Poti, mas ele não coloca aquelas lideranças negras, né? Sobretudo aqueles homens libertos, e também os homens, enfim, ele coloca os mamelucos, mas ele não coloca os mulatos, digamos assim, né? Que também contribuíram para a expulsão dos holandeses nessa guerra. Né? São elementos secundários dentro Quer dizer, não são nem elementos secundários, são elementos invisíveis dentro do texto do José de Alencar. Eles simplesmente não aparecem. Bom, então é interessante porque a gente tem nesses textos, o que é muito paradoxal, um livro que é de formação de identidade nacional,
um livro que fala o tempo inteiro da criação do primeiro cearense, da criação de uma ideia de nação, mas que, ao mesmo tempo, é uma franca apologia do colonizador. E aí uma passagem muito interessante do Bose, que ele vai dizer o seguinte: não sei de outra formação nacional egressa do antigo sistema colonial onde o nativismo tenha perdido, para o bem e para o mal, tanto da sua identidade e da sua consistência. Quer dizer, é um texto, repito, assim, se você faz um paralelo com obras românticas, tanto na Europa, né, quanto na América espanhola, né, nos estados espanhóis que vão se tornando independentes, há uma certa ênfase na guerra contra o invasor estrangeiro, contra o colonizador, contra o império, né? No Brasil, não. Quer dizer, o Brasil Reino Unido, digamos assim, não? Esse Brasil que foi ele próprio, em certo sentido, muito bizarro, sede do império, ainda que por poucos anos. Esse Brasil ele vai construir seu mito de identidade nacional, mas de uma forma que, como é que eu vou dizer? De uma forma que cria outros adversários, vamos dizer assim. Os seus verdadeiros inimigos colonizadores, na verdade, são os holandeses e os franceses, não é Portugal. Bom, mas é isso. O texto, o tempo inteiro, ele vai fazendo esses paralelos, né, de como nessa literatura romântica a casa grande ela vai aparecer como um grande castelo. Então, todas aquelas histórias de amor e de vassalagem, né, que acontecia na literatura romântica em torno de grandes palácios, aqui ela gira em torno da casa grande, e como o indígena entra como espécie de súdito, o bom selvagem, dócil, que se submete ao português, porque entende que a partir daí vai ser dada origem a uma cultura nova e a uma raça nova. Bom, é isso. Perguntas, críticas, sugestões. Gente, eu falei demais, né? E sem respirar. Mas... Desculpe. Professor Felipe, eu, se puder sim, fazer alguns comentários, eu acho que eu mencionava ainda ontem, né, conversávamos lá nos seminários, é muito complicado entender a história, e o Boss está cansado de saber disso, muito complicado entender a cultura brasileira sem entender alguns elementos dessa cultura. E eu acho que a influência tridentina é possivelmente das mais essenciais. Então, quando a gente escolhe os holandeses e os franceses calvinistas, que não são quaisquer franceses, são os franceses calvinistas que resolveram vir para cá, na verdade, a gente não está escolhendo um inimigo aleatório, a gente está escolhendo a reforma como inimigo. Da mesma forma, o problema que o Bose... Esse texto me incomodou, mas me incomodou de uma forma boa, assim, um bom debate com o Bose que eu travei na minha cabeça, porque o problema que o Bose tem com essa tendência sacrificial e salvífica do Alencar, para mim também se explica muito bem justamente por essa tendência, por essa influência tridentina. Eu estou salvando as pessoas pelas obras, não só pela fé. Então, tudo bem, eu tô dentro, a minha civilização está aqui, a minha civilização é a civilização católica. Mas eu acho que o que mais me incomodou em relação a esse texto foi possivelmente a comparação que ele estabelece entre Gonçalves Dias e José de Alencar. Você já brilhantemente lembrou que o José de Alencar foi possivelmente um dos primeiros escritores profissionais que a gente teve no Brasil. Isso estabelece mais um distanciamento entre essas duas figuras. Apesar deles terem só 10 anos, basicamente, de nascimento aí de distância, o que já é uma geração, já é bastante coisa. E disso o Bose lembra, eles têm uma distância, né?
geográfica muito grande, e esses 10 anos não são quaisquer 10 anos, são os 10 anos da regência, que separam os dois. Né? Assim, basicamente, na verdade, embora um nasça em meados de 30 e o outro em meados de 40, um nasce num Brasil e o outro nasce no outro. A diferença é muito grande nesse sentido, né? Gonçalves Dias, eu acho que vocês já até discutiram um texto aqui no Cerco em algum momento, meu e do Balestra, que chama As Três Caravelas, ou de Peri ao Abapuru, pelo Abapuru aos mais doces bárbaros. Mas o Gonçalves Dias está marcado por um antilusitanismo, né? Muito forte de um primeiro momento, em que o Brasil tinha acabado de se tornar independente, esse elemento estrangeiro, inclusive essa luta contra esse elemento estrangeiro no Nordeste, né, nas embarcações, os marujos e tal, estava muito forte. Gonçalves Dias está muito marcado. Então, o indígena de Gonçalves Dias está lutando contra esse elemento estrangeiro. O José de Alencar, não, ele não tem mais essa função. Nós já estamos no segundo reinado. José de Alencar não é um escritor profissional à toa, ele é um escritor de Estado, basicamente, né, dentro das instituições de Estado montadas para fazer o que ele faz, que é criar esses mitos nacionais. Obviamente, a figura do negro aí, ainda no princípio, né? Zé de Alencar morre em 77, então ele vê o começo da luta pela abolição, das discussões pela abolição no Brasil, assim, a sério, né? Não de figuras esparsas que eventualmente traziam esse temário, mas assim, da luta política ampla, ele basicamente não pega. Aliás, esse era um ponto da discussão minha com o Vinícius ontem, que eu fui falar da minha irritação com ele, e ele falou assim, não, mas o Zé de Alencar viu a abolição no Ceará, que se deu, acho que em 84. Você tá doido, ele estava morto fazia quase 10 anos em 84. Não viu nada disso. Mas, enfim, então a figura do negro efetivamente é uma figura na qual ele não se atreveria a mexer muito ali, porque a incorporá-la na mitologia nacional, porque ele não tinha nem condições de fazer, não tinha nem ambiente cultural para fazer aquilo, além do fato de pessoalmente ter as posições que tinham em relação à escravidão, né? Então, duplamente não iria abordar esse tema. Mas o esforço de José de Alencar em fazer essa mitologia nacional que possibilite ao Brasil se entender, ao mesmo tempo, e aí é que está o nosso problema, porque o Brasil, diferente do resto das repúblicas de banana da América Latina, especialmente durante o segundo reinado, que é onde Zé de Alencar começa a escrever, ele começa a escrever, salvo engano, por volta de 55, 56, acho que é isso, e vai escrever até 77. Isso pega, digamos, o período de ouro do Segundo Império Brasileiro. Então, o Brasil tinha um orgulho gigantesco de não ser aquilo que as repúblicas ex-colônias espanholas eram. Né? Aquele atraso que a gente percebia ao nosso redor era o que diferenciava, era o que distinguia o Brasil. Então, não faz sentido, digamos, nesse momento, trazer à tona, dentro de uma mitologia nacional, os elementos de guerra colonial que caracterizam essas repúblicas. A gente quer se distanciar delas, a gente não quer se aproximar delas. Aliás, a gente tem horror àquilo. Então, é lógico que a nossa mitologia nacional não pode ser a mesma deles. Bom, então qual é a nossa? Se a gente não pode ter uma guerra aberta entre os nossos povos originários e o colonizador, então, na verdade, a gente vai ter um encontro que vai nos tornar ocidentais melhores que os ocidentais. A opção que dê dignidade
e, ao mesmo tempo, resolva essa questão, que são as questões daquele momento, é essa. Né? Eu vou, então, criar uma mitologia nacional onde não há combate entre colonizador e colonizado, mas, na verdade, há a criação de algo melhor, muito mais vinculado ao colonizador, sem sombra de dúvidas, até porque o Brasil queria se mostrar ao mundo, e se mostrava efetivamente como uma nação civilizada, né? A capital brasileira, aliás, tinha um esforço sobre-humano para se mostrar como um espaço civilizado. O resto do Brasil já é mais complexo, mas na capital você tinha essa intenção muito forte nesse discurso, né? Nessa ideia de civilização, que é uma civilização contra tudo que é a barbárie, né? Então a gente precisava se colocar o Brasil nos padrões civilizados da época, e, ao mesmo tempo, eu precisava provar minhas diferenças e dar uma certa unidade. Então, eu acho que a figura de Zé de Alencar é uma figura muito emblemática dessas tensões da nossa história, que efetivamente consegue, digamos, ainda que com as suas idiosincrasias, é impossível que não as tenha, resolver de uma forma bastante criativa as questões da nossa nacionalidade. Então, eu acho que quando eu vi o documentário e as discussões em torno dos povos das 7 missões, eu ficava pensando mesmo assim, nossa, mas isso tem muito pouco a ver com quase tudo que eu sei de história do Brasil. A história dos Pampas, que na verdade é muito mais a história do Paraguai, da Argentina e em determinada medida do Uruguai, envolve muito o Rio Grande do Sul, e talvez seja esse o ponto de fricção tão histórico que a gente tem com o Rio Grande do Sul, ou que o Rio Grande do Sul tem com a Federação Brasileira. Né, talvez seja aí um dos momentos de centelha desses problemas, mas o fato é que muito pouco daquilo me parecia fazer sentido em relação a tudo que eu conheço. Tudo bem, tinha pontos interessantes e tal, mas parecia que estavam falando de outra colonização. Assim, não que a nossa colonização não tenha tido horrores, né? Não tem, mas os detalhes ali, eu não sei, eu realmente achei aquele documentário me deixou muito... É um documentário do Sul feito para o Sul, não parece um documentário voltado a entender o que foi o processo de colonização brasileiro, né? Tanto é que boa parte dos pesquisadores que participam do documentário são pesquisadores castelhanos, né? Ou de língua castelhana. Acho que tem só 2 brasileiros, efetivamente, os 2, aliás, do Sul, discutindo os temas, e o próprio Silvio Bach, salvo engano, também é do Sul, né? Discutindo aquele documentário. Então, acho que assim, mexeu muito proficuamente com a minha cabeça essas discussões, e eu queria deixar essas contribuições aqui. Não vou me estender, não, porque eu falo muito, eu sei disso. Muito obrigado, Felipe, mais uma vez. Não, fantástico, fantástico. Gente, mais alguém? Maria Laura. Eu queria fazer só um breve comentário sobre o documentário. Eu achei ele, assim, interessante de assistir, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi como ali no meio o diretor colocava umas histórias meio contrapostas, assim. Principalmente tem um senhor lá que ficava de preto, acho que ele é um religioso francês, não lembro de ter passado o nome dele quando ele começou a falar, não. Não passa nenhum, você tem que ficar tentando descobrir, é uma encrenca. No final, como dividir as pessoas por país, por estado, eu fui tentar discernir, só que tinha muito mais gente citada lá no final do que aparecia, e continuou meio assim.
Mas aí ele contava uma história assim muito mais favorável, sei lá, aos jesuítas sobre como eles tinham tentado fazer alguma coisa mais benéfica. E às vezes, logo em seguida, eu acho que é de propósito, aí vinha uma pessoa que falava exatamente o contrário do que ele disse. Às vezes não era tanto o contrário, às vezes você conseguia entender que eles estavam falando assim, de momentos diferentes que podiam ter acontecido os dois, mas tinha horas em que era assim, muito contraposto. E aí, aproveitando essa questão de filme, de documentário, de retratação, uma coisa que eu lembrei lendo o texto foi do filme O Descobrimento do Brasil, do Humberto Mauro, nos anos 30. Que, enfim, o Hugo acho que já me ouviu falando de Humberto Mauro em algum momento. Um dos livros mais legais que eu li ano passado... Mas é sempre um prazer. Um dos livros mais legais que eu li ano passado é um livro sobre ele, chama Humberto Mauro, o pai do cinema nacional. Não, é o pai do cinema brasileiro, até peguei ele aqui do lado, escrito pelo sobrinho neto dele, que é ator também. E aí, na parte em que vai falar sobre a carreira dele nos anos 30, conta, né, sobre esse filme que foi financiado pelo Instituto Cacau da Bahia, alguma entidade ligada ao governo. E é um filme, assim, que eu não cheguei a assisti-lo, mas pelos comentários, é um filme muito pautado assim, na Carta de Pero Vaz de Caminha, ou em outras fontes, por exemplo, dizem que ele recria muito bem aquela pintura famosa sobre a primeira missa no Brasil. E nesse livro sobre Humberto Mauro vem uma crítica escrita pelo Graciliano Ramos que tem muito a ver com isso, assim, que a crítica era elogiando muito o filme, falando que era um grande destaque entre as produções nacionais, que estava muito bem feito, mas que a retratação dos portugueses pelo Humberto Mauro era como se os portugueses fossem santos. Muito bondosos e tal, e os índios ali ignorantes, e os portugueses cuidando deles com zelo. Assim, e o Graciliano Ramos fala, né, de uma forma muito diferente do que aconteceu depois, como se eles não fossem os assassinos que acabaram sendo. Aí isso me lembrou, assim, esse paralelo, fazendo um paralelo aqui com o José de Alencar, porque o Humberto Mauro também estava inserido numa proposta de trazer um caráter nacional ali, uma identidade nacional. No caso dele, ele buscava retratar o homem brasileiro, começar, né, dar uma base para um cinema brasileiro, e ele também recorreu a essa questão, financiada diretamente pelo Estado, e trazendo uma visão muito positiva do colonizador, da mesma forma que, enfim, é tratado nesses livros do artigo. Então, achei um paralelo interessante, foi o que me veio à mente quando eu estava lendo. Bom, vocês comentando, eu percebo que eu não comentei nada sobre o filme, né? Acho que vale a pena dar umas pinceladas, porque eu acho que até para contextualizar a obra, é de um documentarista muito importante no Brasil, que é o Silvio Bá. Ele também tem filmes ficcionais. Ele tem um filme que eu gosto muito, que é o Lost Zweig, que é baseado, enfim, na vida do Stefan Zweig, que é o autor de Brasil, um País do Futuro. É o cara que veio escrever o assombro do Getúlio Vargas, Brasil, um País do Futuro, e se matou 6 meses depois no Brasil. O que eu sempre achei muito sintomático. O Brasil, um País do Futuro, não necessariamente dele. Enfim, um filme sensacional. E o República Guarani, ele trata de uma experiência que ela é muito específica, de fato, que é o período de uma série, o período de aproximadamente 100 anos, em que, na região do sul do Brasil, se instauraram, foram criadas uma série de aldeamentos, de reduções jesuíticas, que são realmente, há uma definição do filme que eu acho muito interessante, são espaços
espaços barrocos, são espaços urbanos barrocos, né? Você tem a criação imagine, para durar 100 anos, são o quê? 3, 4 gerações, digamos assim, que viveram lá com uma quantidade inimaginável, realmente, de pessoas, e que se estende do sul do país e vai até, sei lá, o Paraguai e tal, né? domina aquela região ali, a bacia do Rio da Prata, que seja. Há uma questão que é muito interessante, porque nos nossos últimos encontros, a gente debateu como os jesuítas eles propuseram a criação de missões, né, enfim, de comunidades, de aldeias urbanas, digamos assim, né, assentadas, né, com os indígenas, e que fossem o prenúncio de uma nova comunidade cristã, uma utopia, digamos assim, né? Até alguns textos analisando isso, né? Em que medida eles propunham uma espécie de utopia nos trópicos a partir dessas missões. Então, eles iam criar o cristão perfeito. Eles viam nos índios, frequentemente, uma tábula rasa, quer dizer, então o índio, ele, por um lado, né, ele teria vícios infantis, mas podiam ser rapidamente sanados com batismo, e a partir disso uma tábula rasa, né, uma peça virgem, a ser remodelada enfim, a partir do nada, dentro dessas missões, e a missão realmente construída de uma forma totalmente ideal, digamos assim, né, e pura. Esse projeto ele se estende por toda a América, né, em certo sentido, pelo menos toda a América Católica. Há projetos semelhantes no México, por exemplo, mas no Brasil específico, as nossas experiências, né, de missões, boa parte delas foi terrivelmente fracassada. Talvez São Vicente, né, que viria a ser São Paulo, é o grande exemplo do fracasso de uma missão jesuítica. E por que o fracasso de uma missão jesuítica? Né? Isso o Darcy Ribeiro comenta, o próprio Stephen Zweig comenta também, porque tinha um bandeirante no meio do caminho tinha um bandeirante. Quer dizer, de repente você tem um grupo de descendentes portugueses associados a mamelucos, quer dizer, filhos de índios e portugueses, né, que saem da costa, invadem essas missões para fazer a vida, quer dizer, para vender aquelas pessoas como escravas, dentro do sistema de engenho. Então, ao mesmo tempo, você tem uma coroa portuguesa que ela está cada vez menos, historicamente, né, progressivamente menos feliz, digamos assim, com os jesuítas e com as eventuais oposições dos jesuítas à coroa. Tem alguns reis mais ou menos benéficos à presença dos jesuítas, mas virá um momento fatalmente que a ordem vai ser expulsa, né? Então você tem todo um processo. Então essas missões elas acabam sendo experiências muito breves. Esses assentamentos, essas aldeias, enfim, jesuítas, né, no Brasil, elas acabam sendo logo desbaratadas. Aqueles índios que já não têm mais o conhecimento que os seus pais tinham da terra, eles já não têm mais, vamos dizer, o conhecimento que os seus pais tinham de guerra, né? Que foram, em certo sentido, como Darcy Ribeiro vai dizer, que foram castrados pelos jesuítas. Aqueles índios eles vão ter uma dificuldade muito grande de fazer frente aos bandeirantes. Aliás, muitos bandeirantes eles próprios, né, que saem, vamos dizer assim, né, das próprias missões, digamos assim, né, filhos mamelucos que vão, na verdade, abandonar as missões, se tornar. Então, você tem todo um processo de combate às missões jesuíticas por essa figura que vai se tornar, em certo sentido, um herói nacional, né, porque contribui para a interiorização do Brasil, né, para a criação do Brasil profundo, que é o bandeirante, e que ele impede que essas missões se instaurem, à exceção da República Guarani. E por que a República Guarani se instaura? Eu diria que por duas questões principais, né? Eu não sou historiador, mas os historiadores, eles, em geral, apontam duas questões principais. Uma é geográfica. É uma região que era bem mais, vamos dizer assim, de difícil acesso. Então, garantia um certo isolamento, garantia que aquela comunidade ela existisse como um mundo à parte. E, por outro lado, a gente tem um outro elemento que é político.
Você tem uma área que ela, a não ser nos 25 anos, digamos, né, em que a coroa portuguesa e a coroa espanhola estavam juntas, né, sob uma mesma pessoa, né, a não ser nesse momento de União Ibérica, é uma região que é uma região de disputa política entre as duas grandes coroas. E essa disputa política deixa essa região uma espécie de vácuo. Quer dizer, um limbo, né? Toda aquela região do sul do país, ela acaba entrando, enfim, Paraguai, por aí, ela entra numa espécie de limbo político entre o Império Português e o Império Espanhol, que faz com que, ao mesmo tempo, todos tenham interesse por ele e ninguém tem interesse por ele. Quer dizer, é ao mesmo tempo uma região muito... quer dizer, eu penso na ilha de Santa Catarina, que eu conheço um pouco melhor, né? Os jesuítas, quer dizer, os portugueses queriam salvaguardar aquela região, né? Não só a ilha de Santa Catarina, né? Florianópolis, mas a própria região de Florianópolis, né? Aí, para quem que eles vão mandar para segurar aquela região? Né? Açorianos, quer dizer, o povo mais, assim, menos, como é que eu vou dizer, tecnicamente avançado de Portugal, manda os açorianos, criam os assentamentos aí e ficam de olho se aparecer algum invasor. Quer dizer, então, uma região que ela está numa espécie de limbo, que ela é propícia para a formação e para a consolidação das missões jesuíticas, né? Talvez por isso o filme ele também seja tão focado nessa região, que é a única região no qual realmente essa esperança jesuítica de uma utopia cristã durável, formada, né, a partir de preceitos do evangelho e tal, liderada pelos jesuítas, mas ao mesmo tempo seja composta por índios, né, reitero, né, o último povo da cristandade a ser evangelizado e, por conseguinte, aquele povo que está justamente, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, aquele povo que vai recepcionar a nova vinda de Cristo, né, talvez a região que, de fato, tenha sido propícia para a formação dessas utopias ou dessa nova civilização, seja essa, por um acaso fortuito, né? E mais, agora, até por uma questão histórica, né, os jesuítas que foram expulsos de São Vicente, de São Paulo, tiveram que descer, né, em direção ao sul, eles estão um pouco mais espertos, então eles treinam os índios na arte da guerra, digamos assim. Eles entendem que um povo evangelizado precisa ser, de alguma forma, também um povo que tenha alguma condição de se defender. Então, as guerras guaraníticas, né, elas contra os bandeirantes, elas vão ser muito emblemáticas e por uma série de razões, como eu disse, inclusive geográficas, elas vão assegurar que aquela república ela perdure. Então, sei lá, se as missões, se as reduções jesuíticas em São Paulo, né, em São Vicente, eram feitas de pau a pique, eram feitas de, enfim, barro, madeira, as missões elas são feitas de pedra. Você vai ter realmente aldeias que existem até hoje. Quer dizer, os 7 povos das missões, enfim, vai ter, inclusive, tempo suficiente, vamos dizer assim, de assentamento urbano para que aquelas pessoas elas tenham para que elas sejam autossustentáveis, quer dizer, são aldeias que elas têm, elas produzem os alimentos que elas, enfim, consomem, ao mesmo tempo, elas têm uma dimensão até de arte, assim, existe uma espécie de barroco guarani, que é interessantíssimo se a gente parar para pensar, né? Que é diferente tanto do barroco colonial, tanto do barroco português, quanto do barroco produzido em Minas, ou barroco produzido no Rio. Quer dizer, você tem efetivamente um barroco guarani, um barroco indígena, o luso tupi, propriamente, né? E mais, é muito interessante, porque eram aldeias que frequentemente tinham 1 ou 2 jesuítas, que, enfim, definiam a estrutura arquitetônica, né? Então, eles organizavam o espaço e definiam o sino, quer dizer, as batidas do sino, então eles organizavam o tempo, então tudo, quer dizer, o tempo e o espaço, eles tinham as joias do infinito, dominavam o tempo e o espaço, né, na rotina daquela população, e o resto eram milhares de indígenas, e todos subordinados a um ritmo de vida que, ao mesmo tempo, não é indígena, por várias razões, a começar do mais básico, é um povo sedentário,
quer dizer, não é mais itinerante, não é mais um povo de caçadores-coletores, e, ao mesmo tempo, não é um povo europeu, quer dizer, é outra coisa, é realmente uma ficção criada do engenho de um grupo de jesuítas e do diálogo que eles vão estabelecer com tribos tupis, né? E vejam, são 100 anos, é realmente um projeto que ele dura 100 anos, em virtude dessas condições, até que ele próprio termine, e termine desastrosamente, né, digamos assim, também em virtude dos bandeirantes paulistas, né? Então, você tem... Por que essa experiência ela durou mais? Por que isso a torna mais emblemática? Né? Ela dura mais porque ela teve mais condições, digamos assim, geoestratégicas de perdurar. Mas, ao mesmo tempo, não são condições ilimitadas. Assim, a guerra com os bandeirantes, ela fatalmente vai pender para o lado dos bandeirantes. Aí vem uma questão, né, que é uma questão diabólica, digamos assim. Né? É muito provável que, se essa República Guarani, ao longo desses 100 anos, tivesse conseguido se armar para desbaratar permanentemente os bandeirantes, é muito pouco provável que aquela região estivesse no Brasil, enfim, considerada como parte do Brasil hoje. Quer dizer, seria outra coisa. Seria exatamente outra coisa. Né? Por isso, inclusive, que se cultua o bandeirante como espécie de auto-imperialista. Né? Justamente a destruição das repúblicas guaraníticas que insere aquela região, enfim, em certo sentido, dentro do território que venha a ser considerado no futuro como sendo brasileiro. Né? Isso também é muito curioso. Bom, mas é isso. Mais alguém? Vai lá, Daniel, por favor. Valeu. Não, eu ia comentar justamente isso, porque a primeira coisa que me chamou a atenção no filme, que eu vi bem en passant, confesso, né, não fui tão atento, mas foi o título, né, porque o título em si, República Guarani, aparentemente denota uma contradição, só que não, né? Assim, e por que eu digo isso? É justamente nesse período que o Hugo, comentou brilhantemente a respeito desse processo de unificação nacional, né, que coloca, que cria um impasse entre as elites brasileiras sobre a possibilidade de se estabelecer uma monarquia federativa, se é que isso é possível, quando, por outro lado, existe uma série de repúblicas independentes já e latino-americanas que rompem com o pacto monárquico. Então, assim, isso chama muita atenção, principalmente a respeito desse caráter, eu diria, assim, eu ousaria dizer, transnacional dessa história que é contada no documentário, né? Entendendo a transnacionalidade como esse viés historiográfico que vai transbordar os limites de um próprio país, né? Então, assim, quando a gente vê uma história dessa que parece tão localizada e, ao mesmo tempo, tão desconectada com o cânone historiográfico, digamos assim, né, que contempla, sobretudo, o eixo Rio, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, enfim, eu acho que ele, na verdade, contribui bastante para a gente entender os processos de legitimidade política que compõem essa historiografia. E vamos pensar, nesse mesmo período, Felipe, em que você comentou do século XIX, o IHGB era o Instituto Nacional que anulava qualquer tipo de possibilidade de narrativa republicana. Então, assim, as repúblicas latino-americanas, quando existem, elas são temerárias, né? Elas, digamos assim, ameaçam um projeto nacional, monárquico, brasileiro, né? E aí eu acho que o teu resumo sobre o romantismo, ele não é nem um pouco aquém, não. Eu acho que, pelo contrário, é muito, muito preciso, muito sintético e muito interessante também notar, e aí, mais uma vez, eu ouso dizer, né, tudo aqui uma grande ousadia da minha parte, mas que o próprio romantismo, né, que se entende, que se pretende alemão, medieval, eu diria que ele tem origens transnacionais, porque
quando as pessoas elas vão comentar, né, assim, quando você lê lá, de onde surge o romantismo, aí você vai ver que um dos principais livros é da Alemanha, de Madame de Staël, que é uma mulher exilada francesa, que vai para a Alemanha e passa a escrever sobre aquele país de um olhar que é absolutamente comparativo. Ela está o tempo todo comparando um país com o outro. Então, assim, franceses e alemães se odeiam, mas precisam concordar que o romantismo é uma criação transnacional, entendeu? Para o bem ou para o mal, para Victor Hugo ou para Wagner, entendeu? Eu acho que é muito interessante essa proposta. E aí é isso, assim. Eu achei o filme esse talvez o mais, não diria difícil, mas também, assim, justamente por causa disso que a Maria Laura comentou, é difícil você identificar quem está falando ali, né? Eu acho que um curso com o Jornal Nacional resolveria o problema rapidamente, né? Bota o nome, a profissão e acabou, né? Assim. Que é perigoso, né? Às vezes a gente tende a achar que, quer dizer, um cara faz uma crítica assim virulenta aos jesuítas, e o outro faz um elogio assim desbragado. Ele chega a dizer não, na Europa os aldeões trabalhavam 16 horas por dia, aqui os índios trabalhavam 6, então essa cidade está perfeita. Então você tem essa tensão assim muito frontal de leituras. Se o texto indicasse de onde essas pessoas estão partindo, eu acho que ajudar. Se o filme indicasse de onde essas pessoas estão partindo, eu acho que ajudava demais. Vai lá. O Daniel me provocou, eu ia ficar calado sobre toda a discussão do romantismo, mas eu não posso deixar. Eu sei que o Felipe gosta muito de referências. Tem um livro que eu adoro, do Antoine de Compagnon, que chama Os Antimodernos, em que ele basicamente vai desenvolver o argumento de que, na verdade, os verdadeiros modernos são os antimodernos, inclusive os românticos. Porque, na verdade, esse retorno que eles fazem ao medieval não é um retorno ao medieval. Ninguém quer voltar para a sociedade medieval e abrir mão dos avanços. Só quer, tipo assim, ir devagar com andor. Vamos, mas vamos com calma. Vamos ver o que vai acontecendo. Vamos devagarzinho. Eu acho essa tese dele muito interessante, porque ele, obviamente, fundamenta ela muito bem, para mostrar a modernidade desse pensamento que pode parecer regressista, mas que, na verdade, não é uma vontade de regresso real, é uma vontade de calma. O que será que dá para aproveitar daquilo lá? Não é possível que vamos jogar 1000 anos de história fora e fingir que a ilustração fundou o mundo. Vamos devagar. Tem um outro autor que eu adoro, e aí eu já não sei se o Felipe concordaria, que é o Ortega y Gasset, que ele tem uma frase, para mim, das mais emblemáticas. Ele agora está meio em voga pelos motivos errados, né? A direita resolveu abraçar Ortega y Gasset com toda a força. Mas ele tem uma frase sensacional em que ele vai dizer que o romantismo, o Daniel falou, o romantismo transnacional, ele vai dizer, o romantismo tem um interesse pelo mundo, pelo universo, pelo globo, só que ele se interessa pela diferença, não pelo que une. Ele se diferencia do ilustrado por isso. O ilustrado quer achar o que há de comum. O romântico quer enaltecer o que há de diferente. Na verdade, são atitudes contrapostas, mas as duas tipicamente modernas, né, se a gente for pensar assim. Mas, indo ao filme, que era a intenção original do meu comentário, eu acho que algumas coisas são válidas de mencionar em relação à história. Se a gente pode acreditar numa certa historiografia, eu tomo aqui alguns autores por base, os guaranis eram um grave problema na colonização. Os guaranis eram um povo nômade, guerreiro e, pior de tudo, que aprenderam a andar de cavalo. Então, eles davam muito trabalho à empreitada colonizadora, porque havia uma certa paridade de armas que, né, no caso, o uso de cavalos, o uso de outras estratégias que
a maioria dos povos que tiveram contato mais direto e rápido com os portugueses não desenvolveram, ou quando desenvolveram já estavam num contato muito grande, era outra situação. A segunda é a que o Felipe menciona, né? O Felipe é muito cuidadoso e não diz com todas as palavras, mas o fato é que o espaço geográfico das missões, né, das 7 missões, é um espaço geográfico altamente estratégico, né, que é a Bacia do Prata, e de baixíssimo interesse econômico colonial, né? Tanto que os espaços que eram interessantes, como é o caso do litoral, não é dado aos jesuítas, se prefere dar aos açorianos do que deixar os jesuítas irem lá. O litoral não, o litoral, muito obrigado, é nosso. Então, o que eu acho que dá, digamos, oportunidade de se desenvolver aquela experiência das missões, das reduções, na verdade, esse limbo, que é um limbo que, assim, ninguém pode deixar de olhar para aquele espaço, porque ele é a confluência de pelo menos 3 estados naquele momento, Argentina, Brasil, Paraguai, também com grande interesse do Peru, aliás, de Peru e Bolívia, o documentário chega a mencionar isso. Então, uma área estratégica muito importante e sem interesse comercial nenhum. Então, assim, que bom que alguém vai lá ocupar aquilo, indo por cima, vai cuidar dos guaranis, que eram um problema. Que maravilha, olha, que situação perfeita. O interessante é que, uma vez que essa área se torna economicamente mais interessante, que é a partir do ciclo do ouro em Minas Gerais, onde o Sul começa a ser integrado efetivamente ao sistema colonial, pelos couros, pelos charques, que começa a produzir e a entrar propriamente na economia nacional e colonial, essas missões, então, vão perder relevância política. E aí, obviamente, com o Tratado de Madrid e o medo de que aquilo, além de tudo, se tornasse um exército, né, um monte de exército na beira dos 3 países, dos 3 estados, então vamos acabar com isso, vamos resolver esse problema e dizimar esse povo, porque já não é mais minimamente interessante sua manutenção, né? E aí eu acho que o título do filme do documentário é feliz nesse sentido, porque República Guarani, na verdade, é um instrumento panfletário, né, de persuasão para demonstrar a altíssima periculosidade daquela experiência e a necessidade premente de se desfazê-la, de acabar com aquilo. Nesse sentido, eu acho que o documentário é muito feliz. Era isso que eu tinha para comentar. Só um ponto em relação ao romantismo, que, aliás, 2 coisas. Primeiro, vou colocar aqui no bate-papo uma tese, uma dissertação de um amigo, que é o Gabriel Lago, chamada Arte Política no Romantismo Alemão, que ele faz uma análise muito interessante sobre essa relação. Gabriel, infelizmente, resvalou para Heidegger, agora um heideggeriano, já traduziu, inclusive, obras do Heidegger, enfim, um cara cultíssimo. Mas ele escreveu uma dissertação sobre arte política no romantismo alemão que é genial, assim, dentro dessas discussões. E um outro ponto que é interessante, eu falei do Herder, né, como um dos pais do romantismo. O Kant, ele escreveu uma obra sobre a ideia universal para a humanidade, em que ele pensava realmente a humanidade como um grande bloco que tinha um processo de evolução que era conjunto, linear, conjugado, e que tinha como figura de proa o iluminismo francês. Então, a leitura de Kant como um filósofo iluminista, ainda que ele fosse de Königsberg, né, na Rússia, Königsberg se tornou Kaliningrado, então hoje é uma região russa, embora Kant seja de Königsberg, na Rússia, ele pensa ainda tomando o iluminismo francês, tomando a França como sendo o grande modelo civilizatório para a humanidade. O Herder, ele não vai escrever uma ideia
para a humanidade. Ele vai escrever um livro chamado Ideias para... Quer dizer, ele escreve sempre no plural. E é interessante que o livro do Herder, ele vai dizer o seguinte, há uma passagem que eu acho muito interessante, que ele vai dizer que se Deus criou diferentes povos com diferentes religiões, talvez seja porque isso lhe apeteça. Então, dentro da leitura romântica, a ênfase vamos dizer assim, no multiculturalismo, ela é capital. Quer dizer, para os românticos, a ideia de uma pluralidade de nações, ela é essencial. Agora, aí tem quer dizer, então o Herder ele tem uma ênfase muito grande nisso, na ideia de que o mundo, na verdade, é uma constelação de povos e que a diversidade dessa constelação de povos deve ser garantida. Então ele é contra, por exemplo, a ideia kantiana de uma paz perpétua. Porque para ele, quer dizer, a possibilidade de conflito entre esses povos é permanente. Quer dizer, uma paz perpétua só se daria se eu criasse uma mega instituição política que suprimisse a autonomia desses povos. Ele vai dizer, não, cada povo é soberano. Daí essa confluência, né, entre romantismo e nacionalismo. Agora, é claro que tem uma cilada, porque para ele, uma cilada, vamos dizer assim, que a formação de cada povo nacional, de cada identidade nacional e cultural, ela se dá a partir de uma série de guerras, de conflitos e opressões internas. E isso, para ele, faz parte do processo. Quer dizer, eu sou as minhas cicatrizes também. Né? Então, eu sou atravessado pelas minhas próprias cicatrizes. Eu sou o fruto, realmente, de uma série de violências, estupros, despossessões. Isso faz parte de mim. Então, é inegável. O que torna as culturas diversas, por um lado, é a vontade de Deus, mas, por outro, é um processo permanente de conflitos, guerras, de sofrimento humano. E isso nos constitui enquanto nações. Então, para o Herder, não é uma filosofia pacifista em nenhum sentido. Não é pacifista porque não acredita numa ideia universal, uma ideia de paz universal, e não é pacifista porque ela entende que no interior de toda a cultura existe sim, para a própria formação de uma identidade nacional, uma série de violências que elas não podem ser negadas. Quer dizer, isso é um ponto que eu acho interessante. Então, sim, quer dizer, existe uma proposta que ela vamos dizer assim, de busca do universal no particular, assim, do particular no universal. É uma proposta que é dialética, em certo sentido, né? É uma ênfase muito grande nisso. E mais, aí é uma outra questão que eu acho que é interessante também. Todos os povos são, dentro de uma leitura romântica, todos os povos precisam se organizar enquanto Estados-nação. E isso então, quer dizer, existe uma forma universal de como toda comunidade cultural, política, religiosa e étnica deve se organizar. Que forma é essa? De Estado-nação. Ou seja, aqueles povos que são, enfim, pequenas tribos, pequenas aldeias, mas que não têm essa constituição em torno de um Estado centralizado, né, burocratizado, em torno de um sistema organizado em torno de um sistema jurídico, que seja sedentário, porque não tem como ser um Estado-nação se você é um povo nômade. Cigano não é um Estado-nação. Vocês percebem? Todos esses povos, dentro de uma leitura romântica, precisam ser erradicados. O processo de sedentarização, digamos assim, né? Eu me estabeleci dentro desses limites de fronteira e esses são os meus limites, ele é crucial para o romantismo. Assim como o fim, por conseguinte, da ideia de um direito ou de uma política que ela seja compósita. Porque na Idade Média, durante boa parte da modernidade clássica também, no mesmo território, se tinha vários ordenamentos jurídicos atuando. Você tinha o direito canônico, o direito do império. O que define quais regras vão ser aplicadas a mim se eu cometo um crime ou não é o território onde eu estou. O que define é o meu estatuto enquanto pessoa. Se eu me desloco para uma outra região, essas regras me acompanham, em certo sentido. Né? Eu sou a confluência de uma série de normas que se sobrepõem. Dentro de uma leitura romântica, não. São as normas do território. E por que do território? Porque aquele território é um espaço vital. Eu adoro essa expressão, né? Porque eu acho que ela diz muito. Aquele território é o espaço vital de um certo grupo étnico que nele reside, que nele se realiza. Vocês percebem? Então, não dá para ler então, nisso é profundamente moderno, digamos assim. O romantismo vai dizer, olha, aqueles povos que não se organizam enquanto Estados nacionais, eles vão morrer e eles merecem morrer. Essa é a questão. Eles merecem ser absorvidos
por quem se organiza enquanto Estado Nacional, ou seja, quem cria naqueles limites territoriais um Estado que seja a personificação de uma identidade coletiva, a personificação de uma população. Então, para eles, quer dizer, a dor necessária para a construção de um Estado Nacional, ela é natural, ela é necessária. Só uma terceira questão, não, se bem que... Você me permite um breve à parte? Pode ir. É que só para não parecer que os românticos eram sádicos, não, disso. Na verdade, na cabeça de um romântico isso é benevolência, porque o povo que não se organiza como Estado vai desaparecer da história. Então, assim, é melhor que os povos cumpram essa missão e entrem para a história do que desapareçam dela. Sim, e há um outro ponto que eu acho interessante, que o Hugo comentou, né? Eu amo esse livro, Os Antimodernos, do Companhon. Há um outro elemento que é interessante, que é o seguinte, não se sentir à vontade ou não se sentir em casa no próprio tempo talvez, enfim, para os modernos, a principal característica do homem moderno. Quer dizer, o que define o homem moderno? Que o homem moderno não se sente em casa no seu próprio tempo, ou seja, na modernidade. Então, aquele moderno que se sente à vontade na modernidade, ele não é plenamente moderno. Então, quer dizer, para um moderno, Kant não é inteiramente moderno, no sentido de que ele se sente plenamente à vontade. Quer dizer, eu sou moderno justamente à medida que eu problematizo o meu próprio presente. Quer dizer, o desconforto com relação ao presente, e por conseguinte, né, o fato de eu ser lançado permanentemente numa leitura histórica do mundo, né, eu sou, antes de mais nada, um ser histórico, enfim, eu preciso pensar, eu preciso presentificar aos meus olhos a minha própria... Enfim, como eu vou dizer? Eu preciso tornar presente a mim o meu presente, quer dizer, o meu próprio tempo. Eu preciso levar o meu tempo para o seio das minhas reflexões, né? Isso seria a característica mais moderna. Quer dizer, o moderno pensa o seu lugar no tempo de uma forma mais radical. Quer dizer, ele pensa o seu próprio presente como o seu tema privilegiado. Então, ele é tão obcecado em estar na moda. O Companhon fala do Baudelaire, né, como um dos grandes poetas modernos por causa disso. Né? Qual o papel da poesia? O papel da poesia não é captar o belo eterno, é captar o presente, é captar o momento, né? Captar a dona bonita que passou na rua. Isso é ser moderno. Né? Então, a obsessão pela moda, a obsessão, enfim, por ler jornal. Quer dizer, acho que era o Hegel que dizia, né, que a oração matinal dele era a leitura do jornal. Então, não há nada mais moderno do que esse desconforto em relação ao próprio tempo. Então, nisso, os românticos eles seriam essa expressão mais trágica, né, desse sentimento moderno. Gente, mais alguma coisa a gente pode fechar? Estamos quase 2 horas aqui. Desculpa. Será que toda vez que eu apareço o negócio se estende? Vai ver eu que falo muito. Verdade, hein? Da última vez fomos até fomos 1h30 de encontro. Alguém mais? Podemos... Não? Bom, é isso. Então, agradeço a presença de todas, todos. Na próxima semana, a gente já vai debater o capítulo sobre escravismo entre 2 liberalismos e um outro documentário que é a última abolição. Então, é isso. Agradeço a atenção de todos e até semana que vem. Tchauzinho.